Imagine uma história onde o fim do mundo está iminente e a chave para desvendar esse mistério reside em um projeto secreto atualmente em andamento em Jerusalém. Este projeto gira em torno da construção do terceiro templo, um local sagrado imerso em milênios de conflitos e profecias. Tradicionalmente, o terceiro templo é visto como a última e mais magnífica casa de Deus, um local onde se espera que o Messias chegue e governe. No entanto, nesta narrativa, há uma reviravolta intrigante. E se o terceiro templo não for a salvação esperada, mas algo completamente diferente? Imagine que, em vez de ser uma fonte de esperança e renovação, ele esconde um plano mais sinistro e sombrio. Este templo, ao contrário das expectativas, pode ser um catalisador para desencadear maldições inimagináveis sobre a Terra, alterando o curso da história e da humanidade de maneiras inesperadas e potencialmente catastróficas. A verdadeira natureza e propósito do terceiro templo permanecem envoltos em mistério, aguardando serem descobertos nesta trama repleta de suspense e revelações surpreendentes. Neste vídeo, vamos revelar a verdade chocante sobre o terceiro templo e por que você deve ter muito medo do que está acontecendo lá. Isso não é uma piada. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é uma realidade que pode mudar tudo. Então fique atento, porque você não vai querer perder isso. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Com o passar dos dias, uma onda de previsões do fim do mundo parece se tornar verdadeira. Outras profecias bizarras que parecem terem se realizado incluem a seca do rio Eufrates e a reabertura do reservatório de Siloé. Jerusalém, no entanto, continua a chamar a atenção, já que várias religiões do mundo se reúnem lá para seus ritos. Tente prestar atenção na construção do terceiro templo, um evento profético significativo da história judaica. O templo em Jerusalém, que teve grande impacto na história antiga do povo judeu, é chamado de terceiro templo como uma possível restauração futura. O primeiro e o segundo templo teriam uma linha direta de conexão com o terceiro. Construído no século X a.C. e conhecido como o Templo de Salomão, o primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi construído depois, no século 6 a.C., e o rei Herodes depois o reconstruiu antes da nova destruição pelos romanos em 70 d.C. Na crença judaica e nas interpretações de profecias bíblicas, construir o terceiro templo é vital para garantir o futuro. Os judeus acreditam que a construção do Monte do Templo iria iniciar a tão esperada Idade Messiânica, durante a qual o Messias viria derrotar os inimigos de Israel, reinar de Jerusalém sobre o mundo inteiro e limpar todo o mal que existe na terra. Já para os cristãos, tudo é bem mais simples. Eles acreditam que o Messias já apareceu na pessoa de Jesus Cristo e que ele só deve voltar para o fim dos tempos. Algumas profecias bíblicas precisam ser concretizadas para que o terceiro templo seja reconstruído. Para cumprir as previsões messiânicas e redentoras, algumas pessoas veem a construção do terceiro templo como um passo essencial, e o interesse dos judeus neste evento fica mais evidente a cada dia. De acordo com Gershom Salomon, erguer o terceiro templo é necessário como um passo para a redenção total do povo bíblico em sua terra natal ancestral. Ele afirma que sem o monte do templo no centro da vida dele, ele não é capaz de enxergar um estado ou um modo de vida israelense no país. A Fiéis do Monte do Templo, uma organização que trabalha para preparar Israel para a reconstrução do templo, é dirigida por Gershom Salomon. Eles fornecem equipamentos, erigiram uma pedra angular para a fundação e organizam protestos no local do templo. Salomão argumenta que a construção do terceiro templo é essencial para a restauração dos israelitas à sua histórica terra natal. Ele acredita que o Monte do Templo foi crucial para a sobrevivência do Estado de Israel e de seus cidadãos. O conhecido rabino Nachman Kahan, aos 75 anos, também afirma, com certeza absoluta, que o terceiro templo será construído no Monte do Templo ainda durante sua vida. Ele diz ainda que todos os preparativos necessários para a construção já estão prontos. Um dos alunos de Kahan fundou o Instituto do Templo, em 1987, e já fez grandes progressos em acelerar a construção. O Instituto prepara alguns dos itens para serem colocados no templo, tendo construído, por exemplo, o menorá dourado, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. O Instituto também prepara homens para servirem no templo.
O menorá dourado, feito com 43 quilos de ouro puro e com valor estimado de 2 milhões de dólares, está atualmente em exposição em Jerusalém, em frente à Praça do Muro das Lamentações. Depois da queda do Segundo Templo, o Império Romano confiscou o menorá original. Sabemos disso, pois os relevos do Arco de Tito, em Roma, mostram o que alguns dizem ser o mesmo menorá. Um candelabro com 7 pontas, o que levanta a possibilidade de que o menorá original ainda esteja em algum lugar. O Instituto do Templo também descobriu a Arca da Aliança, uma relíquia judaica inestimável. Ela foi vista pela última vez no Templo do Rei Salomão, mas 3 judeus, 2 rabinos e um ativista judeu já provaram sua existência. Numerosas organizações agora existem para influenciar a sociedade israelita a apoiar a reconstrução do Terceiro Templo através de uma variedade de táticas, como protestos, lobby por mudanças legislativas e até mesmo a criação de artefatos relacionados ao templo. Mas quais desafios existem e por que o Monte do Templo não foi construído ainda? Reconstruir o templo é complicado, uma questão delicada, com consequências para os credos religiosos, assim como problemas políticos e culturais, o que é crucial para entender esse problema. A campanha pelo Terceiro Templo parece encontrar no contato com os muçulmanos seu ponto mais difícil. Isso acontece graças ao significado do monte para muitas tradições religiosas diferentes, incluindo o Islã, cujos antigos templos também ficavam no mesmo local. No lado sul do Monte do Templo fica a Mesquita Al-Aqsa, a terceira mesquita mais sagrada do Islã, e no meio do complexo está a Cúpula da Rocha, o famoso monumento com seu domo dourado. Os muçulmanos não querem desistir da ideia de que o profeta Maomé foi da Mesquita Al-Aqsa para os céus durante a viagem noturna. Isso significa que qualquer plano futuro ou iniciativas para a reconstrução do templo provavelmente precisarão de acordos e debates complexos entre diversas partes interessadas. A chance do Terceiro Templo coexistir com estruturas islâmicas parece ser muito, muito, muito pequena, já que o governo israelense confirmou que a Cúpula da Rocha deveria ser destruída antes que o Terceiro Templo fosse construído no Monte do Templo. Então, como é sequer imaginável que não haja uma guerra? A disputa sobre o Monte do Templo ainda está acontecendo. Uma ideia de criar um novo espaço judaico de adoração no Monte do Templo foi aceita pelo governo israelense em novembro de 2022. Inicialmente, alguns pensavam que isso seria um passo na direção da reconstrução final do Terceiro Templo. Na parte sul do monte, um centro de visitantes e hall de orações seria construído, de acordo com a proposta. Palestinos, que consideram o Monte do Templo como um de seus locais sagrados, não concordaram com esse plano. As profecias historicamente foram usadas como uma forma de espiar o futuro e vê-lo em um plano mais amplo. É interessante que haja uma necessidade crescente de prestar mais atenção a elas. Isso é devido à realidade de que o tempo está realmente acabando e o contexto está mudando. O clímax, segundo a maioria das religiões, é que estamos vivendo nos últimos dias. É aqui que o Terceiro Templo entra em cena. O Terceiro Templo deve ser construído nos últimos dias, de acordo com as profecias. E se isso não fosse suficiente, o Anticristo, o filho da perdição, invadiria o templo e mais uma vez expulsaria o povo de Deus do templo. A chegada do Messias viria logo depois disso, e ele derrotaria seus inimigos com justiça. Esta profecia é descrita no livro de Daniel. A falta de um terceiro templo não incomoda os cristãos porque eles não necessariamente precisam de um templo para venerar a Deus, mesmo que isso pareça ser muito relevante nos momentos de adoração. Relacionada a isso, há uma parábola em que Jesus avisa a uma senhora samaritana de um tempo em que o povo de Deus irá venerá-lo no espírito, e não somente em Jerusalém ou no Monte Gerizim. No fim, enquanto a batalha para construir o terceiro templo continua, é bom se preparar para o que o futuro pode nos trazer, porque nunca podemos ter certeza de quando chegará o fim. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. E, como podem ver, o terceiro templo não é um tema religioso ou histórico, mas algo muito atual, muito relevante, que pode ter grandes implicações para o futuro da humanidade. Quer você acredite nas profecias ou não, você tem que admitir que algo estranho está acontecendo em Jerusalém e todos devemos prestar atenção. O que você acha do terceiro templo? Você acha que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você acha que vai trazer paz ou guerra? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Nos vemos no próximo.